Olá, eu sou Lauro Jardim. Sou o Gabeira. Eu e o Gabeira vamos fazer hoje um episódio um pouquinho diferente do habitual do nosso podcast. Nós estamos gravando aqui no Auditório do Globo, no centro do Rio de Janeiro, diante de uma plateia pela primeira vez. Bom dia a todos. Bom dia. E agora, o prato que a gente vai servir é o mesmo de sempre, ou seja, a gente vai conversar sobre os assuntos quentes da semana. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre a pesquisa Datafolha, publicada pela Folha de São Paulo, e a gente aproveita que 2019 está acabando para fazer uma análise do primeiro ano do governo Bolsonaro. Foi um ano que teve de Golden Shower, a reforma da Previdência, de guerra cultural a incêndio na Amazônia. Agora, antes, como eu faço em todos os episódios, eu vou perguntar para o viajante Fernando Gabeira aonde ele esteve semana passada. Na verdade, eu até já sei, ele foi a Paraisópolis. Duas investigações independentes estão à procura de respostas para uma tragédia durante um baile em Paraisópolis, São Paulo, ontem de madrugada. 9 pessoas morreram pisoteadas e 12 ficaram feridas. Segunda maior favela de São Paulo, onde teve o episódio trágico de 10 dias atrás. Gabeira, conta o que você viu lá em Paraisópolis. Olha, vamos começar assim de uma forma bem simples, né? Eu vi muita gente e muitas cores. Então, eu tentei dar, como cada vez que passo por um ambiente assim, as favelas e tal, essa noção de um espaço muito atravancado e simultaneamente muito colorido, né? E vi, durante toda a minha passagem por lá, algumas semelhanças com as favelas do Rio de Janeiro e percebi também que lá o processo de urbanização foi muito mais intenso. Quer dizer, existe muita rua asfaltada, existe luz, existe infraestrutura muito maior do que normalmente. Mas foi um processo de urbanização que estagnou, que não avançou. Então a gente sente, por exemplo, as ruas foram asfaltadas, não é? Mas não tem passeio. Então o mesmo problema que eu tenho para trabalhar na Rocinha, eu tive lá, quer dizer, a cada instante você é quase atropelado por uma motocicleta ou por um carro, porque em todo momento aquele trânsito é contínuo e intenso, né? Eu vi também que as pessoas estão um pouco divididas em torno do tema, não estão divididas em torno da atuação da polícia, elas condenam quase que unanimemente. Jovens que estavam no baile da 17 passam correndo. Um policial bate em um deles. Um PM também derruba uma moto estacionada. Elas estão divididas em torno de uma solução para a questão do baile funk, que lá é chamado de pancadão. Há muitos bailes funk em São Paulo, cada vez cresce mais o número de reclamações da população e não há uma saída ainda. Eles têm lá por incrível que pareça, a comunidade tem uma área de 60 mil metros quadrados que poderia ter sido usada para fazer um funkódromo, uma coisa nesse sentido, mas nunca avançaram nisso, entende? Então é um parque que eles têm lá para ser construído, e todos os anos o presidente da associação me disse: o governo promete que vai construir o parque e não constrói. O meu trabalho lá em todo momento em Paraisópolis foi perguntar às pessoas que ideia elas tinham, né? Tanto as que são contrárias como as que são favoráveis, que ideia elas tinham para a gente formular uma saída para esse problema. E você? Eu publiquei ontem, na minha coluna no Globo, uma nota muito curiosa que é a respeito do futuro embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e do grande amigo dele no Brasil, amigo que ele provavelmente não vai poder ter muito contato a partir do momento em que ele assumir a embaixada. Ele foi grande amigo do Sérgio Cabral, no tempo que o Sérgio Cabral era o governador do Rio, e ele governador de Buenos Aires. Ele chegou a frequentar o camarote do Sambódromo com o Sérgio Cabral, frequentava a casa do Sérgio Cabral,
levou para Buenos Aires um programa de saúde inspirado nas UPAs do Sérgio Cabral. Em 2010, inclusive, quando o Cabral foi, no dia de votar na reeleição dele, o dia da eleição, ele acompanhou o Cabral em todos os momentos do dia e, como se não bastasse, também tem uma outra coisa que o liga ao Cabral, que é o Odebrecht. O Daniel Scioli, em 2015, ele foi candidato à presidência da Argentina e responde lá a uma acusação, uma suspeita de que a Odebrecht deu no Caixa 2 para ele 400 mil pesos. O Ministério Público da Argentina abriu uma investigação preliminar sobre o pagamento de propina no país pela Odebrecht, investigada na Operação Lava Jato. Nessa semana, a empreiteira assinou um acordo de leniência com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça. Um dos documentos do acordo indica que a empresa pagou propina para garantir contratos no Brasil e em outros 11 países, entre eles a Argentina. Enfim, grandes amigos, eu não sei que tipo de conversa ele terá com o Cabral a partir de agora. Bom, vamos... Eu não posso reclamar de amigos do Cabral. Eu disputei com o Cabral em 2010 e a sensação de que ele tinha muitos amigos. Estamos de volta com o debate do primeiro turno para governador do Rio nestas eleições 2010. Este é mais um bloco de perguntas de tema determinado que eu sorteio aqui da nossa urna. Os blocos anteriores foram abertos pelo candidato Fernando Peregrino e o candidato Sérgio Cabral. Então vamos ser transparentes. É claro que quem abre este bloco é o candidato Fernando Gabeira. Gabeira, vamos falar agora do Datafolha e do primeiro ano do governo Bolsonaro. O Datafolha, ele mostrou uma muito ligeira recuperação dos números do governo. Eu vou ler aqui alguns para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Popularidade, por exemplo. Exato. Entre a última pesquisa em agosto e agora essa de dezembro. As pessoas que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom passou de 29% para 30%, ou seja, ficou ali quase a mesma coisa. O ruim péssimo caiu de 38% para 36% e o regular subiu de 30% para 32%, quer dizer, tudo dentro da margem de erro. E em relação à economia, especificamente, 40% diziam em agosto que tinham expectativa de melhora da economia e agora esse percentual passou para 43%. Quer dizer, tudo ainda muito tênue a melhora. O que você achou dessa pesquisa, Gabeira? Eu acho que a pesquisa revela uma realidade, mas ainda há muita coisa que vai acontecer e essas coisas vão mudar um pouco. Eu acho que nós podemos ver, por exemplo, no campo da economia, né? Quando ouço a última entrevista do ministro Paulo Guedes, ele afirma que realmente há um sentimento de otimismo entre os pequenos produtores, porque houve uma inflexão no investimento. Então nós estamos com o crescimento descendo, com o crescimento subindo, com a inflação descendo e possivelmente retomando agora um longo ciclo de crescimento. Antigamente o governo financiava os campeões da produtividade. Agora ele resolveu usar menos dinheiro, mas financiar pequenos que realmente necessitam. Ele acha que isso está tendo um efeito muito estimulante e muito otimista nos pequenos investidores, nos pequenos produtores e que possivelmente pode ter alguma repercussão na pesquisa. Por outro lado, eu não sei quando a pesquisa foi feita. A pesquisa foi feita entre quinta e sexta passada, semana passada. No campo da economia, também existem alguns fatores que pesam, que são aqueles que repercutem diariamente na vida da pessoa. A questão do salário, a questão do emprego. A população desempregada no país foi estimada em 12 milhões e meio de pessoas, uma queda de 2% na comparação com abril e junho e resultado estável na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas também o preço de alguns produtos. Mas muita gente está deixando de pôr carne vermelha no prato. Em alguns açougues, o aumento chega a 50%. O fato da carne ter sido aumentada de uma forma muito alta teve um peso muito grande nas conversas, nas reclamações que eu tenho ouvido nessa semana. Portanto, é que esse é um balanço, a economia se reestrutura de uma maneira determinada, mas até chegar nas pessoas, as pessoas sentirem alguma melhoria, eu não sei se isso vai acontecer rapidamente e se vai chegar, porque o avanço da economia num governo liberal nem sempre chega rapidamente às pessoas. Na verdade,
teve a reforma da Previdência e, ao contrário do que muita gente repetia, não teve, em seguida, uma enxurrada de dólares chegando. Agora se espera, enfim, os dólares chegando no meio do ano que vem, esperando outras reformas, na verdade esperando, e é o que dizem os economistas, esperando que essa recuperação econômica se consolide. Até as expectativas melhoraram, e isso é bom, só para dar um dado aqui. No final do ano passado, o mercado financeiro, numa pesquisa que o Banco Central faz com mais de 100 instituições, e no auge ali do entusiasmo de parte da população com a eleição do Bolsonaro, em dezembro se projetava para esse ano um crescimento de 1%. No meio do ano, a mesma pesquisa, Focus, projetava um crescimento de 0,5% para esse ano, ou seja, houve uma reversão das expectativas, tinha ali uma dose de pessimismo no ar. Bom, a gente chega em dezembro e a verdade é que a gente vai crescer 0,9%, 1% esse ano e com a perspectiva de crescer 2% no ano que vem. Tem também uma outra coisa que conta a favor do governo, são os investimentos privados que cresceram em relação ao ano passado 2%, e isso é muito, ao passo que os investimentos públicos caíram, isso conta também para o PIB, está crescendo só 1%. Agora, tem um outro dado que eu peguei aqui, que mostra também que a economia começa a rodar de modo diferente e tem muito a ver também com a queda dos juros, que é outra coisa notável que tem que dar o crédito a esse governo. Ninguém jamais imaginava que essa taxa de juros poderia cair a esse nível aqui no Brasil. E decorrente disso o quê? Também uma inflação sempre abaixo daquilo que se esperava, abaixo da meta. Para esse ano, se eu só ler aqui, o crédito para a pessoa física vai chegar ao fim do ano crescendo 35% em relação ao ano passado e para as empresas 17%. E o crédito imobiliário expandiu 14% e financiamento para automóveis 18%. Isso é um dado que mostra que, enfim, o consumo vai aumentar, a base da economia começa a andar melhor. Sem juízo de valor, né? A queda dos juros é importantíssima, mas ela está sendo feita num processo macroeconômico no qual você tem a queda dos juros, mas você tem também uma elevação do dólar, né? Tanto que o Trump, talvez erradamente, tenha interpretado isso como uma decisão do governo de enfraquecer a moeda. Então nós entramos agora no outro ponto. É só para começar, né, a nossa visão do balanço. Se nós olhamos do ponto de vista comparativo, a popularidade do Bolsonaro, ou a aceitação do Bolsonaro, é menor no primeiro ano de governo do que todos os outros anteriores. Exato. Então há realmente alguma dificuldade, não é, da parte do Bolsonaro. Aparentemente ele continua querendo manter um terço dos eleitores dele e, sabe-se lá por quê, sem vontade de expandir como seria o normal, e com as ações que ele tem empreendido, sobretudo em áreas da cultura, área do meio ambiente, é difícil imaginar que ele consiga expandir. Você disse que sem vontade de expandir, né? Eu tenho a impressão de que ele tem pavor de expandir. Eu acho que ele gostaria de ficar cada vez mais restrito às pessoas que pensam como ele, que têm a visão que ele tem. Vamos passar muito rapidamente por alguns tópicos do balanço do ano. Política externa, né? Política externa foi marcada, no meu entender, vou fazer muito simples, foi marcada, no meu entender, por uma aproximação com os Estados Unidos. A entrada do Bolsonaro significou uma aproximação com os Estados Unidos, uma aproximação com o Trump. O presidente Jair Bolsonaro compareceu a um jantar oferecido a autoridades estrangeiras esta noite em Nova York pelo presidente Donald Trump. O evento foi depois da sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas, no princípio do ano, o Bolsonaro tinha algumas reservas sobre a China. Falava um pouco mal da China e achava que a China queria comprar o Brasil. A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Mas, de repente, com as circunstâncias, ele acabou se aproximando. A China, cada vez mais, faz parte do futuro do Brasil. E chegou a declarar que o futuro do Brasil estava, de uma certa maneira, entrelaçado com o futuro da China. Uma rara decisão pragmática dele, né? Exato.
E, por outro lado, o homem em quem ele depositava tantas expectativas acabou sendo uma certa decepção para ele. Não no caso da OCDE. Ele tinha prometido que os Estados Unidos iam lutar para que o Brasil entrasse na OCDE. Mas, na primeira vez, já os Estados Unidos propuseram o nome da Argentina, que já havia uma fila. Mas agora, nessa taxação, nessa ideia de taxação do aço e do alumínio brasileiro, realmente é uma coisa surpreendente, né? O presidente americano Donald Trump anunciou que vai restabelecer as tarifas de aço e de alumínio importados do Brasil e da Argentina. O Trump interpretou errado o que está se passando no Brasil. Não é uma... Acho que interpretou propositadamente. Propositadamente, errado, e não falou com o Bolsonaro. Quer dizer, mostrou que realmente o Bolsonaro diz I love you, mas ele... Quanto mais o Bolsonaro diz I love you, mais ele despreza. Gabeira, já que falou de política externa, combate à corrupção é algo curioso, porque a pesquisa é interessante. O presidente se elege com isso tendo um dos motes fortes de campanha, e você vê um retrocesso nisso. A população, as pessoas que responderam à pesquisa do Datafolha, mostram que mais ou menos 25% consideram ótima ou boa atuação do governo no combate à corrupção. 50% duvida. Isso, duvida. Isso é muito curioso num governo que se elegeu com essa base. Agora, se você for olhar esses 12 primeiros meses, você vê que de fato houve um retrocesso, ou pelo menos não houve nenhuma ênfase a isso. O retrocesso é quando ele usa de alguns meios para proteger o filho dele, que está sendo investigado. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público Estadual, suspeito de ficar com parte dos salários de funcionários de seu gabinete quando era deputado estadual no Rio. De fato, eu não diria retrocesso, porque você teria que acreditar que os governos anteriores fizeram alguma coisa nesse sentido. O Temer não fez nada, ele estava coçado, a Dilma estava coçada, enfim, nenhum governo. Agora, eu acho que o Bolsonaro achou que bastava ele trazer o Moro para o governo, que estava resolvida essa questão da luta contra a corrupção. Quando, na verdade, é muito mais complexo, né? É uma luta política, há dificuldades muito grandes, e o Bolsonaro não esteve ao lado do Moro nas questões fundamentais. E, sobretudo, o Bolsonaro teve esse problema, que é o problema do filho, né? As dificuldades que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é senador, tem com a justiça aqui no Rio, né? Essas investigações levaram o Bolsonaro a posições como a de concordar com a suspensão das investigações no COAF. A decisão do ministro Dias Toffoli suspende investigações do Ministério Público e processos no país que tenham como base dados bancários e fiscais compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, sem autorização da Justiça e para fins penais. E, inclusive, de desestruturar o COAF, tentando criar um outro instrumento, que é a inteligência financeira. E, em algum momento, tentando desestabilizar também o ministro Moro e a Polícia Federal. Houve ataques, como eu realmente não me lembro de ter havido, nos últimos 30 anos em relação à Polícia Federal. Houve ali algum acerto com o Moro. A propósito, hoje, segunda-feira, que a gente grava aqui, o Datafolha dá o segundo tempo da pesquisa e mostra que o Moro tem... enquanto o Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom, o Moro tem 53%. O Moro tem quase o dobro da popularidade do presidente da República. E mesmo, ainda essa pesquisa mostra que em abril o Moro tinha 63% de pessoas que consideravam a atuação dele ótima ou boa. Com Vaza Jato, com tudo que houve nesses últimos meses, ele ainda tem 53%. O Moro é curioso porque ele virou um político, naturalmente, é um ministro da Justiça. Agora, ele ainda é visto pelos que o admiram como um juiz. Ação penal 506-31-30-17. Depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Isso é uma capacidade curiosa e interessante para ele, muito positiva, porque ele vive hoje do que ele fez como juiz. Eu comparo um pouco isso ao Lula,
que nos anos 70 era um líder sindical, passa para a política e, pelo menos por 20 anos, ele já um político, já com conversas de político e tudo, e ainda se vendia um pouco como um líder sindical, ainda era visto como muita gente como líder sindical quando ele já era político há muito tempo, isso não é nada negativo. Mas ele conseguia manter a imagem. O Moro é a mesma coisa, ele virou um político e ainda veste a capa de juiz, não sei por quanto tempo, mas é a capa que inclusive segura, na minha opinião, ele nesse governo. Uma coisa que a pesquisa acaba demonstrando, né, é que o avanço de uma visão mais à direita, não necessariamente a da extrema-direita, eu nem sei se o Moro seria da extrema-direita, ele é apenas calado. Acho que não. Não é? Ele é apenas calado temas, e ele nunca concorda se pronunciou. com o Bolsonaro. Exatamente. Mas a verdade é que o avanço da direita é um avanço sólido. Né? Pelo menos não vai desaparecer nas próximas eleições. Pode até ser derrotada, mas a tendência é de que as pessoas mais populares ainda estejam... A direita está organizada, ela se organizou como realmente de modo muito forte na sociedade, nas redes sociais, ela eu diria que está a léguas de distância da esquerda ou do centro, ela tem uma capacidade muito grande de influenciar com rapidez e, curiosamente, puxando agora para a área da cultura... e juntando com a pesquisa, o Bolsonaro fez uma inflexão cada vez mais forte, colocando personagens, eu diria, esdrúxulos para comandar a área cultural, personagens inacreditáveis. Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Quando você vai ver na pesquisa, feita quinta e sexta-feira, 30% das pessoas que responderam à pesquisa, 30% dos brasileiros, consideram a política, a cultura no governo Bolsonaro ótima ou boa, mais do que consideram, por exemplo, a segurança pública, que está subindo, ou a economia. É um dado preocupante, mas é um dado também que mostra que ele está falando para aquele 1/3 e está falando direito para aquele 1/3 da população. Não sei se está falando direito. Direito do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele. Porque, na verdade, houve durante... Do ponto de vista de eficácia. Houve durante muito tempo uma associação dos intelectuais com a esquerda. Sim. E houve durante muito tempo uma propaganda de que essa associação era uma associação interessada e que dependia das verbas da Lei Rouanet. Muito desses artistas preocupados que vai acabar a boquinha. Os ruanistas. Ruanistas, viu? Os caras aquela máfia do Dendê. Então, essa atmosfera na população ficou muito pesada. Sensação de que os artistas tinham, intelectuais, tinham posições à esquerda, também porque se beneficiavam do governo. Agora, eu escrevo um artigo hoje no Globo, dizendo que, titulado A Pós-Verdade no Poder, né? Esse caminho que ele está usando, né, é um caminho muito perigoso porque ele coloca no governo pessoas que dizem qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Então você tem, de repente, um homem na cultura dizendo que... Então, qual é a atitude? Então, a atitude que você tem até com as pessoas meio esquisitas, você não contraria. Dizem coisas esquisitas, você não contraria. Mas ele diz, não, o rock and roll... leva ao aborto, que por sua vez leva ao satanismo. Entende? Coisas que não tem pé nem cabeça. Dizer que a escola de Frankfurt, Theodor Adorno, que é um grande filósofo da escola de Frankfurt, é quem escrevia as letras dos Beatles. São loucuras que não tem base. Mas quando chega um tipo de loucura que é preciso contestar, que você não pode usar a tática que nós usamos em Minas de não contrariar, aí você tem que entrar na justiça. É o caso, por exemplo, do presidente da Funarte, nomeado presidente da Funarte, disse que a escravidão foi ótima para os negros. Entende? Presidente da Fundação Palmares. Da Fundação Palmares. Nas redes sociais escreveu: não há salvação para o movimento negro, precisa ser extinto. Fortalecê-lo é fortalecer a esquerda. A escravidão da Funarte é o do rock. Funarte e o diabo. É o rock. E o da Fundação Palmares, que é especificamente voltado
para a política racial no Brasil. Ele diz que a escravidão não foi assim tão ruim para os negros, né? E que o movimento negro deveria desaparecer. Olha, nenhum governo faria isso no Brasil de cabeça tranquila. Tudo é uma loucura. Então, isso na justiça já foi contestado. Ele já praticamente está bloqueada a nomeação dele. A Justiça Federal do Ceará suspendeu a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Eu acho que é positivo que também comecem esses fatos, porque as pessoas que apoiam o governo dizem o seguinte: poxa, a economia está indo mais ou menos bem. O combate ao crime está nas mãos do Moro. A infraestrutura tem um ministro competente. Então está tudo ótimo. Deixa eles fazerem o que quiserem na cultura, porque não é assim tão importante. Mas se você... É a visão, sobretudo, da Faria Lima do mercado financeiro. Exato. Mas se você começa a entender o país como apenas a economia, se você começa a dizer que não houve, que a escravidão foi boa, você imediatamente começa a mexer no tecido mais profundo do Brasil, nos nossos formadores, no Joaquim Nabuco, que fez a campanha da abolição junto com tantos outros, nos milhares e milhares de negros açoitados e assassinados no período da escravidão. Quer dizer, você não pode desconstruir o tecido do país, que ele é feito de mil teias, ele não é só a economia. Então, vai ser difícil mostrar às pessoas que acreditam que economia é tudo, que existem outras coisas. Gabeira, tem alguns meses já, eu conversando com o ministro do Supremo, ele estava tentando ponderar, dizendo: olha, Laura, o problema é que muita gente, quem foi eleito foi um governo conservador, com uma plataforma conservadora, e está colocando em prática algumas políticas conservadoras em vários setores. E as pessoas não entendem isso, esse é o problema, temos que aceitar isso, etc. A questão não é essa, a questão é que o governo parece estar querendo implantar, sobretudo na área cultural e em outras, são agentes provocadores, ao invés de apenas conservadores, que estaria no direito, afinal ele foi eleito. Não, mas então há limites, né? Primeiro limite para o conservador é um certo bom senso, né? O segundo limite fundamental é a lei. Tanto que o novo presidente da Palmares não pôde assumir, porque houve um juiz que achou que era ilegal você colocar num cargo uma pessoa com esse pensamento. Então ele vai encontrar uma série de... É claro que com o tempo também, alguns temas vão ser esclarecidos, as pessoas vão perceber como são completamente distantes. Você vê, por exemplo, a Damares hoje parece uma pessoa de bom senso. Eles colocaram... É verdade. Ela fez uma campanha agora para você deixar o celular durante um dia. É interessante que acontece em todo mundo. Os outros acabaram ocupando um espaço e ele está numa progressão cada vez bancando mais e mais, entende? Outra conclusão que se chega é que o Bolsonaro passou o ano inteiro em campanha, né? Campanha não só para a reeleição, como várias campanhas que ele coloca ali. Bom, se nós constatamos isso, nós vamos dizer que, de uma certa maneira, ele falhou, porque... ele continuou com os mesmos de sempre. Se você faz uma campanha o ano inteiro, continua com os mesmos que eram seus fiéis, possivelmente você não cresceu. Eu acho aí que pega uma coisa que você falou agora há pouco, que talvez ele queira mesmo ficar com os deles. Exato. Bom, tá terminando aqui o Lauro Gabeira de hoje. Eu primeiro queria agradecer a vocês todos que vieram aqui. Obrigado. De vez em quando vamos repetir essa experiência. O Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a captação de áudio de Hugo Araújo, Maurício Belli e Fernando Lemos, e a edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente volta. Tchau. Tchau.